Gente, eu assisti K-Pop Demon Hunters, o filme novo da Sony Pictures, Sony Animations, Sony Forever. E sabe o que é engraçado? É que no começo do filme, eu fiquei olhando, falei, nossa, gente, eu reconheço esse traço de algum lugar. Eu não tinha me tocado que a animação era da Sony, tá? Falei, gente, eu reconheço esse traço, o traço dessa animação de algum lugar, de onde é, de onde é. E eu olhando, falei, gente, eu já vi esses traços de animação em algum lugar, tá me parecendo familiar, tá me parecendo familiar. Cara, é daqui. Óbvio que é da Sony também. E eu não tinha me tocado, mano. Eu não tinha me tocado que era da mesma empresa. E eu, tipo, mano, eu já vi esse traço em algum lugar e tal. Pô, a família Mitchell é Revolta das Máquinas, entendeu? É da mesma empresa. Tipo, mesmo tudo. Mesmo traço de animação, mesmo tudo. E aí foi quando me bateu e eu fiquei, cara, a Sony tá que tá, a Sony. Primeira coisa que eu fiquei muito empolgada, porque esse filme aqui, gente, é muito legal. É muito legal. Fora que é um filme que traz representatividade, né? GLBT. Eu vou tentar não falar spoilers, tá bom? Pra galera que ainda não viu o filme. Vamos tentar focar aqui numa análise sem spoilers. Mas assim, também, tipo, aí eu vou ter que falar um pouco sobre o filme. Gente, a história é a seguinte: existe um grupo de K-pop de 3 meninas que elas são, tipo, divas super famosas, etc. Só que vai muito além delas serem pop stars mundialmente famosas. Elas têm poderes. Quando elas cantam, elas fortalecem um campo de proteção pra que os demônios não invadam o nosso mundo real. Então, assim, é muito importante que elas mantenham os shows, que elas continuem cantando, lançando música nova, porque esse campo ele precisa ser fortalecido. Essa é meio que a premissa do filme. Só que isso é ameaçado, uma vez que lá no submundo, um dos demônios, que diga-se de passagem, é um pitel. Vamos combinar, gente, que de demônio o Dino não tem nada, né? Que é esse gostoso aqui do meio. Esse é o Dino. Aí vem esse demônio e bola um plano pra acabar com elas, digamos assim. Gostoso demais. Ele é lindo, né? Eu brinco com a Thalie que eu olho pra homem bonito, hoje quando eu simpatizo, não só com o fato dele ser bonito, mas de ser um querido, que eu falo, imagina ser mãe, que fofura ser mãe dele. Então imagina ser mãe do Dino, gente, é que no meu caso, né, a questão da atração física ela não tem, mas ele é lindo. Eu gosto de mulheres. E o filme é um musical, como se não desse pra melhorar. Quando começou, que tem toda aquela cena inicial do show, e elas no avião, luta contra demônios, etc. Eu não quero dar muito detalhe pra não estragar a experiência de quem ainda não assistiu. Eu já virei pra Thalia e eu falei, sabe o que isso parece? Parece As Três Espiãs Demais, versão K-pop, tipo, atualizada pro que tá em alta hoje, né, numa nova cultura. Mano, se eu tivesse 14, 15 anos, gente, eu tivesse visto esse filme, eu ia estar completamente obcecada. Não que esteja muito diferente aos 34, veja você. Mas eu era muito fã de As Três Espiãs Demais, As Meninas Superpoderosas, eu adorava. Levando em consideração que esse filme traz 3 personagens que elas fogem daquele padrão das meninas que são, ai meu Deus, super femininas e super... Ai, a gente... Sabe a menina que não peida? Que é, vamos combinar, é a energia da maioria das personagens ali nos anos 2000, vários personagens protagonistas, né, da própria Disney. Tem muito essa energia, que tem o negócio da princesa e tal, não sei o quê. Só que, na vida real, gente, eu não conheço nenhuma menina que se aproxima de uma princesa Disney. Essa não é a realidade. A realidade é muito mais as 3 divas aqui que se irritam, que xingam os outros, que querem bater nos outros e que, sabe, assim, elas são meio porcaria, tipo assim, elas comem o negócio, aí fala de boca aberta, que não sei o quê. Elas são 3 meninas que se aproximam muito mais da realidade. É apaixonante. É que eu não sou boazinha, não sou meiguinha. Eu achei aqui o vídeo de um canal que chama Canal Soda Pop, por incrível que pareça, né? Eu não acho que o nome do canal foi pensado a partir da música. Mas eu joguei no YouTube vídeos sobre K-Pop Demon Hunters e simplesmente, gente, quase não tem, assim. Pouquíssimas pessoas fizeram. Eu acho que esse filme, ele ainda está crescendo na galera. Eu sei que o Imaginago vai lançar um vídeo sobre e eu tô muito animada porque eu acho que a gente tem mais a que divulgar mesmo, porque é um filme muito legal. E aí eu achei esse vídeo, eu comecei a assistir pra ver se eu rendia um react legal. Gostei. Então eu já quero deixar aqui o canal, chama Canal Soda Pop. Tem 6 mil inscritos, quase 7. Esse vídeo é de 2 semanas atrás. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês irem lá conhecer o trabalho. Então, Otávio, se você tiver qualquer questão, tá, com esse react, por favor, deixa aí no comentário. Então pode mandar um e-mail pro meu e-mail que tá aparecendo aqui na tela. Não quero que reaja meus conteúdos, tira do ar. A gente tira do ar, não tem problema. Mas eu achei o vídeo ficou muito legal e também é uma oportunidade de a gente divulgar mais o trabalho do Otávio aqui, que o canal dele tem potencial pra crescer muito mais. Então vamos assistir aqui pra gente ter um norte pra ir falando sobre o filme. Sexta-feira tivemos o lançamento do novo filme da Sony Pictures Animation pela plataforma de streaming da Netflix. Olha isso, cara, a animação é
muito legal. Tipo, eles não têm essa preocupação de as meninas terem que estar, belíssimas, impecáveis. 3 bonecas. Tipo, né, elas são meio toscas, assim, elas ficam feio. Primeiro, eu acho as 3 lindas, mas vocês estão entendendo o que eu tô falando? De não ter esse apego de que tem que estar parecendo uma princesa contida. Flix, o filme intitulado K-Pop Elas são lindas, como eu falei. Nossa, gente, vai ficar muito obcecada se eu fosse mais nova vendo isso. Demon Hunters, ou devo dizer, guerreiras do K-Pop, e eu quero muito comentar com vocês o que eu achei dessa nova produção. Então, vamos nessa. Vamos. Deixa eu até deixar meu gostei aqui já. Eu não sei se vai ter spoilers. Vai ter não, vamos confiar. E vamos falar então de K-Pop Demon Hunters. Vamos! Essa nova produção que estreou na Netflix na última sexta-feira e que, assim, desde que foi anunciado, já vinha chamando a minha atenção. E agora que estreou nessa semana passada, né, nessa sexta-feira, a galera ficou muito empolgada com a animação, que, assim, é da Sony Pictures Animation, mesmo estúdio de Homem-Aranha no Aranhaverso. Homem-Aranha no Aranhaverso também, chat. É que eu lembrei da família Mitchell porque eu achei que o traço me lembrou mais, assim, eu achei mais similar, mas também, mano, a Sony tá vindo com fome. A família Mitchell, enfim. Então a gente já podia esperar uma animação com um grau de qualidade. Na trama, né, a gente acompanha um grupo... Perguntaram no chat qual que é a minha favorita. Gente, eu acho que é a Rumi mesmo, né, a protagonista aqui. Ela é uma diva maravilhosa. Eu gosto das outras também, mas ela é minha favorita, foi a que eu mais me apeguei. De cantoras de K-pop que fazem um grande sucesso, que são as Huntress, mas além de cantoras de pop stars, elas também são caçadoras de demônios. Elas são uma nova geração de caçadoras que precisam defender a humanidade através de sua voz, de sua música e de uma barreira mágica que elas conseguem manter ao longo dos anos. Mas surge a oportunidade de conjurar uma barreira ainda mais poderosa, o Hun-Moon, que pode acabar de vez com os demônios que insistem em causar ali um caos no plano terreno. E no meio disso, né, os demônios também percebem que eles não conseguem vencer as caçadoras e decidem, né, um plano ardiloso de enfrentar, né... Já dizia aquela grande filósofa, né? O cão é ardiloso, né? Quem lembra? O cão é muito bem articulado. De armar uma armadilha para as nossas heroínas através da sua música. Então a gente vai ver essa legião de demônios formando ali, orquestrando um plano que é a criação de uma boy band demoníaca. Gente, juro, para! Eles são os gatinhos ou não são? Sabe o que eu fiquei pensando? Eu fiquei pensando na Mei Lee de Red, conhecendo essa boy band. Ela ia enlouquecer, não ia? Nossa, gente, sério, quando eu vi a boy band, eu e a Thalia, a gente deu uma gargalhada muito sincera, porque a gente falou, meu Deus do céu, eles criaram uma boy band que poderia virar algo assim, sabe? Se eles tivessem uma versão live action, essa boy band ia estourar, ia fazer muito sucesso. Porque a música deles é um hit, além deles serem lindos e terem um visual muito descolado. Uhul! A música é incrível, cara! My Little Soda Pop, porra! My little soda pop. E aqui, né, somos apresentados aos Saja Boys, que são esse grupo, né, que são os vilõezinhos aí da aventura. Eu amo que tem vários momentos no filme que eles dão close, tipo, no abdômen. Tem um deles que é, tipo, sarado pra cacete, assim. E aí eles dão um close no abdômen, sabe? Coisas assim, gente, que eu sinto que algumas outras empresas de animação, e eu não tô nem falando só da Disney, não, tá? Eu tô falando de várias outras, assim, também. Eu vou incluir a Pixar, eu vou incluir a DreamWorks. Ainda fica num lugar meio de, cara, eu também não quero avacalhar, porque vai ter um público um pouco mais, de repente, infantil, que vai ver isso daqui e tal, não sei o quê. E eu sinto que esse filme, ele não liga muito. Cara, dá uns closes, assim, no abdômen do cara, que ele é muito, muito sarado, e mostra as meninas, tipo, meio que com a boca aguando pra ele, assim, sabe? Juro, bicho, eu dei gargalhadas vendo esse filme. Porque é isso, tu não espera, entendeu? Se eu chego pra qualquer pessoa e falo, mano, são 3 meninas que cantam K-pop, vão lutar contra demônios. Todo mundo vai achar que é um filme besta. E de repente tu começa a ver o filme e tu fica, cara... Aqui, né, somos apresentados aos Saja Boys, que são esse grupo, né, que são os vilõezinhos aí da aventura. E no meio disso a gente vai ter algumas reviravoltas muito interessantes. A gente tem aí como protagonistas a Rumi, a Mira e a Zoe, que formam esse trio de popstars, que são as Huntress. E a gente vai ver ali
um pouco, né, do passado da Rumi, e a gente vai ter ali, né, um embate que envolve exatamente questões existenciais, de autoaceitação, como, né, as nossas heroínas vão lidar com isso em meio a essa nova ameaça, que é esse surgimento desse grupo demoníaco que vai trazer sérios problemas pra elas. E agora falando o que eu achei da produção em si, ela é fantástica, ela é vibrante, ela é colorida, ela funciona, né, como um filme de aventura misturando com elementos de musical, porque... Total, eu acho que, assim, uma coisa que me ganhou muito nesse filme é que eu não sei se ele tem classificação indicativa livre ou se ele é, tipo assim, 10 anos pra cima, tá? 10 anos. Eu acho incrível isso. Por quê? Porque eu sinto que existe, sim, um público ali entre de 10, 12 anos pra cima que talvez ache algumas animações meio desinteressantes. Vou falar agora, assim, da minha vivência, tá? Eu, uma garota de 12, 13 anos, gente, eu já era obcecada por boy band, por cantores, e eu tinha muito esse meu lado fã, assim, já muito, sei lá, mano, muito enlouquecido, assim, nessa idade. E não é que eu não gostasse de ver filmes, sei lá, por exemplo, Toy Story, ou alguns outros filmes assim, mas quando tu assiste, por exemplo, um Red, né, aquela animação da Pixar que tem a Melie, que é muito fã do Four Town, não sei o quê, aquilo, você fala, porra, sou eu. Esse filme foi feito, tem uma câmera escondida no meu quarto. E eu acho que falta, talvez, assim, uma produção um pouco mais voltada pra essa faixa etária, que não precisa ser um negócio tão family friendly a ponto de ser classificação livre, mas também não precisa ser um negócio avacalhado, entendeu? Dá pra você encontrar o meio termo, dá pra você encontrar meio que exatamente o timing de vida daquela galera ali, sabe? Tipo, dos 12 até uns 18, entende? Que é bem essa fase adolescente, assim, que tu é muito intensa. Quando tu gosta de uma banda, tu não gosta, tu vive pra essa banda. E tu tem um crush num cantor, por exemplo, mas não é só um crushzinho, é tipo os teus olhos virando pipoca, entendeu? Eu acho isso muito legal, muito legal. Eu acho que faltam umas animações, assim, que elas têm, no momento em que elas colocam classificação indicativa de 10 anos pra cima, ou de 12 anos pra cima, elas se permitem ser um pouco mais gaiata, assim, sabe? Um pouco mais... É que a palavra maliciosa é muito ruim. Vai dar a entender de que eu tô falando de alguma coisa, assim, sei lá, mais sexual, mas não é por isso. É só, tipo, um pouquinho mais ácida, assim, sabe? Um pouquinho mais pra frentex, assim, entendeu? Não sei se fez sentido o que eu falei, mas... gente, só se esforçar um pouquinho que dá pra entender também. Ela é vibrante, ela é colorida, ela funciona, né, como um filme de aventura misturando com elementos de musical, porque sim, a gente vai ter muitos números musicais de K-pop ao longo do filme. Não é nenhuma surpresa que, de fato, as personagens, esse grupo de heroínas, mais os vilões, eles são inspirados em grupos reais de K-pop, seja pelo estilo musical, visual. Então a gente vai ver, sim, muita semelhança com grupos já conhecidos. A gente tem muitas outras referências da cultura pop, do cinema, de desenhos, animes, séries de TV. Facilmente você consegue identificar inspirações, referências de clássicos como Sailor Moon, ou também mais... Sim! Nossa, sim, tem muita referência de Sailor Moon, verdade! Ou também mais recentes como Três Espiãs Demais, que são dos anos... Falei das Três Espiãs Demais, falei! Inteligência pura. Você vai conseguir enxergar referências de séries americanas como Buffy, a Caça-Vampiros, pra quem ali cresceu nos anos 90. Enfim, são muitas referências. A gente tem também alguns bichinhos mágicos ali no filme que tem uma participação... Esse filme, ele é um filme americano. Eu fui pesquisar depois porque eu fiquei na dúvida. Como eu não tinha me tocado ainda que ele era da Sony, eu fiquei me perguntando se ele era um filme, de fato, coreano, né, que pingou na Netflix, mas não, ele é um filme americano, que foi feito... eu não sei se as pessoas que estão por trás da produção dele, a diretora, se eles são coreanos ou se são, tipo, descendentes de coreanos. Mas eu sei que tem bastante gente com descendência da Coreia na produção do filme e tal. Mas o filme é americano. Por que eu tô falando isso? Porque ele tá no berço do capitalismo. Ou seja, eu quero o bonequinho da do gato, mano. Eu quero um bonequinho desse gato. E o corvo de 3 olhos, gente, é que é uma criatura tão estranha, só que é aquele estranho que te cativa. Sabe o estranho que de repente tu já acha fofo? O gato é fofo, tá? É um tigre, né, gente? Eu chamando de gato. É tudo primo também. Cara, o tigre com o corvo que tem o chapéuzinho, eu queria um Funko Pop que tivesse o tigre com o corvinho na cabeça dele. Por favor, então, se vocês acharem que não é possível que a Sony não vá providenciar os Funko Pop, por favor, vocês me mandem. Não me manda de presente, gente, manda o link, tá? As meninas do Twice com a pelúcia do tigre, mentira. Então existe o bonequinho do tigre. Eu tô passada, chocada. E, gente, sim, eu falei pra Thalia, eu falei, cara, quando eu tava pesquisando depois do filme, né, eu falei, eu acho que as meninas do Twice, elas entraram com alguma coisa nesse filme, não sei se como produtoras do filme, ou se tem algum tipo de parceria, alguma coisa, porque elas até cantam uma música, não tem na trilha sonora oficial, tem uma música que elas que cantam, né? Claramente também, as meninas aqui do trio do filme foram muito inspiradas nelas, né? E facilmente o público vai se lembrar do estúdio Ghibli, do famoso estúdio com o diretor Hayao Miyazaki. Então, assim, são muitas e muitas referências que você vai caçar
caçando. O tigre me lembrou muito o filme do Totoro. Na hora, assim, me remeteu ao meu amigo Totoro, que inclusive, gente, filmaço que ainda não assistiu, tá? São muitas e muitas referências que você vai caçando, né? Vai encontrando ali no meio do filme. E os personagens são muito cativantes, são muito divertidos. O filme tem uma mistura de animação ocidental com oriental, com elementos de anime, né? De animação japonesa. Então você vai pegar muita, mas muita referência de outras obras e é tudo muito, mas muito divertido, flui maravilhosamente bem. O filme tem aquela animação da Sony Pictures, na Animation, que lembra muito stop motion. Eu não sei exatamente o termo técnico do estilo de animação, mas é muito legal e é muito parecido com o que a gente já viu na Família Mitchell, no Homem-Aranha no Aranhaverso. No Homem-Aranha-Verso, isso é uma coisa que eu posso estar falando merda aqui, tá, gente? Porque eu não sou especialista em edição nesse nível. Mas é tipo uma renderização diferente que eles fazem, que dá essa sensação meio de, sabe assim, que os personagens se mexem. E ao mesmo tempo que parece que tá travando um pouco, é muito fluido. Se eu não me engano, no Aranhaverso, eles falam isso sobre como cada versão do Homem-Aranha, naquele momento que todo mundo se encontra, eles renderizaram em FPS diferentes, não sei o que, e isso dá uma sensação muito maluca, assim. Então acho que tem esse estilo, ele deve ter um nome que eu não sei qual é, se tiver algum expert aí no chat, por favor, me dê o nome técnico. Tem mesmo esse efeito que lembra o da Família Mitchell, que lembra o Aranhaverso, obviamente porque tá todo mundo dentro da mesma casa, né? As músicas são espetaculares, todas sem exceção, e aqui até preciso destacar uma das músicas que se chama Soda Pop, que eu não sei se foi uma homenagem ao nosso canal, mas eu fiquei assim, muito animado, muito feliz. Soda Pop, que é uma das músicas que toca no filme, que é da boy band. My Little Soda Pop. Eu só sei essa parte, eu não decorei o resto. Alguém sabe cantar ela inteira? E assim, gente, tão barato. Realmente é uma animação, assim, muito divertida. A história tem algumas reviravoltas que são muito legais. Então você tem humor, você tem aventura, você tem cenas de ação, você tem drama, você tem sim uns plot twists, né, umas reviravoltas ali no meio do filme. E acho que facilmente o público vai gostar muito dessa animação, seja fãs de K-pop, ou fãs de Sailor Moon, ou de Clube das Winx, né, que a gente fala aqui muito no canal. Com toda certeza, é um filme aí super recomendado e eu posso dizer que é um dos melhores lançamentos da Netflix em 2025. Também Minha acho. nota pra esse filme, de 0 a 5, eu dou nota 4. É muito bom. Nossa, pois eu dou 4.8. Talvez algumas coisas tenham ficado ali na história, algumas brechas que não foram preenchidas, né, algumas lacunas, porque é um filme, né, então você sente que a história ela é meio acelerada e fica ali alguns espaços que não são bem desenvolvidos, o que é uma pena. Acho que, assim, facilmente poderia ser uma série de animação na Netflix, As Guerreiras de K-Pop, ou poderia ter outros filmes que pudessem ali tirar algumas dúvidas que ficaram no meio da história, mas tô muito satisfeito. Sem a menor dúvida, é um dos melhores lançamentos da Netflix. Eu acho que até poderia ser uma série, mas aí eu acho que se fosse pra transformar numa série, teria que realmente criar, assim, um nível de história muito, muito mais caprichado pra poder segurar, sabe? Por quê? Porque uma coisa que eu gosto muito nesse filme é que eu já percebi que em outras obras coreanas, não que esse filme não é coreano, eu tô falando porque ele tem muita influência, afinal o filme se chama K-pop, mas tem muitas obras coreanas que eu assisto que é uma coisa que eu amo. Eles não ficam enrolando, bicho. Porque, cara, tu pega uma obra daqui do ocidente, assim, aquela obra padrão, vai. Aí, por exemplo, a fulana conhece o fulano. Eles vão enrolar pra eles descobrirem que eles estão apaixonados. Vai o filme todo pra no final eles perceberem que eles se amam. Aí quando é numa série, sabe Deus quantos episódios, caralho, eu acho isso muito chato. E aqui não, porque parece que eles têm mais conteúdo do que isso, entendeu? Então, eles criam um problema, eles resolvem. Eles criam uma situação, eles resolvem. Eles te dão, fazem uma pergunta, te dão uma resposta. Fazem uma pergunta, te dão uma resposta. E eu amo isso. Eu amo isso, porque o filme, ele não cai no tédio, que eu acho que é o problema de vários outros filmes. Principalmente quando a gente tá falando de animação, não sendo uma animação pra adultos, né? É uma animação que ainda foca num público mais juvenil. Infanto-juvenil, tá certo. Eu acho que tem umas animações que enrolam um pouco. E aqui não. O ritmo, ele é mais frenético, assim, sabe? O filme vai passando que tu nem sente. Quando tu vê, ele acabou. Então eu acho que se fosse pra fazer uma série, teria que manter esse ritmo. Então eu acho que a história teria que ser muito mais encorpada. O que aí eu fico me perguntando se mexeria na classificação indicativa ou não. Não sei mesmo, tá? Não sei mesmo. Porque eu acho que existe, sim, recurso de roteiro pra você fazer uma série de, sei lá, 8 episódios super family friendly, que é de aventura e é muito legal. Lógico que dá pra fazer. Mas é que eu acho a premissa do filme tão foda que dava pra fazer uns negócios um pouco mais, tipo, umas cenas mais de ação, assim, que daí eu acho que acaba levando a classificação indicativa ou não, né? Não sei. Eu acho que um segundo filme, se eles tivessem... É porque é um tiro no escuro, né, gente? Não tem como saber que o filme ia fazer sucesso. Mas ele tá no top 10 da Netflix até agora. Estreou semana passada ou semana retrasada. Mas eu acho que é um filme que ele tá vindo numa crescente, até porque o boca a boca dele tá muito forte. Tipo, olha eu aqui agora falando pra vocês. E eu só fui assistir porque na semana passada eu tava fazendo live e muita gente no chat falou que eu deveria assistir. Então não deixa de ser uma propaganda de boca a boca. E eu acho que é um filme que tá se beneficiando muito disso. Ele tá crescendo muito. Talvez seja meio que daqui pra frente. Mas se eles soubessem desde o começo que não, esse filme aqui vai ser um hit, vamos logo fazer uma trilogia, aí eu acho que a história, ela ficaria ainda mais amarradinha. Mas ainda assim, gente, eu acho que a história é bem redonda. Eu acho que faz todo sentido. E que é um filme que ele termina, mas ele deixa, assim, margem pra, se eles quiserem criar uma história pra um segundo filme. E
uma boa história pro segundo filme. Então, assim, assistam. K-Pop Demon Hunters, Guerreiras do K-Pop, já disponível na gigante do streaming. E essa foi a nossa crítica, sem spoiler. Perfeito, mano. Muito legal, Otávio, o seu canal, tá? Eu já tinha me inscrito com o meu canal principal, tô me inscrevendo aqui com outro também. Ou, na verdade, foi o contrário. Enfim, estou inscrita com os 2 canais. E vou deixar também o link aqui na descrição desse vídeo pra você que tá aí vendo esse corte. Por favor, vai lá e se inscreve no canal Soda Pop. Uma outra coisa também, eu vi tanto vídeo, gente, sobre esse filme e teve uma coisa que me chamou a atenção. Os próximos filmes da Sony, que estão anunciados aqui, né? Tem o Homem-Aranha, beleza? Falta o último, né? Da trilogia do Homem-Aranha, K-Pop Demon Hunters. Aí vai ter esse Gold, esse Fixed, que eu acho que também não foi lançado ainda, ou foi, eu só não assisti. Não, ainda vai ser lançado, ó, dia 13 de agosto. Que são filmes que você vê, assim, que eles não têm necessariamente uma pegada infantil. Assim, até mesmo a premissa deles, sabe? Mas enfim, o pouco que a gente sabe sobre esse filme é que é a história de uma cabra. O que é Roarball? Talvez seja um esporte deles, né? Algum esporte do mundo real que eles adaptaram pra realidade do filme, né? Então conta a história do Will, que é uma cabra que quer ficar muito bom nesse esporte Roarball. Uma coisa que eu gosto muito é que são simplesmente histórias novas. São histórias originais. Um brinde, né, gente? Com exceção do Homem-Aranha e de Hotel Transilvânia, eles têm muitas histórias originais, entendeu? Que eles estão lançando. Essa do K-Pop Demon Hunters é muito foda, porque é inovador, é novo. Não é uma sequência, uma versão 15 de um filme que já deu certo. Eu acho que a gente tá carente de histórias originais. Eu falei um pouco disso no meu vídeo sobre Hélio. Se você não assistiu, eu vou deixar no card aqui, tá? Que tá lá no meu outro canal. E eu vou repetir. Eu acho que a gente precisa de filmes de animação um pouco mais audaciosos, assim, sabe? Mais ousados. Por exemplo, Nimona. Cara, Nimona é um filmaço, é incrível. Eu acho que, sei lá, se tu chega com um pitching de um filme tipo Nimona em empresas tipo, sei lá, Disney ou a Pixar, aí, ó, não, assim não, que não sei o quê. E, gente, eu não preciso nem falar, né? Eu sou completamente cadela das animações da Disney e da Pixar. Eu amo. Eu acho só que a gente tá num momento em que é legal sair da caixinha, de fazer umas coisas diferentes, assim, e investir também em histórias originais, que eu acho que a Pixar, principalmente, é muito boa em criar histórias originais. E eu tenho sentido falta, assim, sabe, deles fazerem os negócios mais, tipo, Procurando Nemo, assim, que quando estreou Procurando Nemo foi um cacete, assim, de foda. Tu sabe que tu acabou de assistir um filme que ele vai tá sempre nas listas de melhores filmes daquele estúdio, entendeu? Pra mim, por exemplo, eu terminei de assistir K-Pop Demon Hunters e eu sabia que eu tinha acabado de assistir o meu filme favorito da Sony Pictures, por exemplo. Cara, pra mim, hoje, tudo bem que eu tô na crista da onda da empolgação ainda, eu sei. Mas, gente, envolve música, mulher bonita, boy band, superpoderes. Cara, é muito foda, mano. Só faltava envolver um cachorro, mas nem não tem um cachorro, mas tem um tigre azul. Se tem um momento que tá na hora da gente experimentar coisas novas, cara, o momento é agora, entendeu? Os millennials estão 100% abertos. A geração Z nem se fale. E as crianças nem entendem do que tá acontecendo, então elas não têm referência do que já passou, então elas estão abertas naturalmente, porque crianças são seres realmente sempre muito disponíveis. A hora é agora, mana. Vira a chave, sabe? Começa a entregar uns negócios legais, criativos. Gente, Nimona é muito foda. Eu terminei de ver Nimona, eu falei pra Thalia, cara, as pessoas têm que começar a fazer mais animação assim. E eu acho que a sensação que eu tô agora é muito parecida depois que eu assisti K-Pop Demon Hunters, tipo, sim, é isso! Façam isso! Muito foda! Eu tô com expectativa pra alguns filmes, assim, por exemplo, Zootopia 2, apesar de ser uma continuação, que, eu prefiro um filme original do que uma continuação, mas eu gosto muito de Zootopia. Muito, muito. Eu acho que é um filme diferente do que a Disney vinha lançando, eles ousaram, fizeram um negócio assim, que tem uma investigação, tem um plot twist foda, e o filme virou um sucesso, que eu acho que eles não imaginavam, gente, falando sério, assim. Zootopia, inclusive, na Disney, eu acho que é na Disney de Xangai, que tem uma parte dedicada pra Zootopia, ou vai ter alguma coisa assim, foi um filme que fez muito sucesso. Então, eu tô com altas expectativas pra Zootopia 2, porque eu acho que vai ser do nível do primeiro pra melhor, né? Senão, não tinha nem por que fazer. Mas eu ainda acho que também tá na hora de lançar histórias originais, porque todo mundo já sabe que vocês sabem fazer. Disney, Pixar, DreamWorks. Vocês são pica, vocês são foda. Eu quero os estúdios, gente, eu quero eles se degladiando pra ver quem vai fazer o filme mais foda. Porque é a gente que ganha, vendo um monte de filme foda. Então é isso, se você ainda não assistiu K-Pop Demon Hunters, está na Netflix, faça um favor você mesmo e assista. E se inscreve no canal e deixa um gostei nesse vídeo.